Crescer com a Bíblia, um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus, fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação do Padre Mairo Christian. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Venha fazer junto conosco esta caminhada na Palavra de Deus. Hoje, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Como nós falamos no episódio de ontem, nós vamos refletir no nosso programa, no nosso podcast Crescer com a Bíblia, durante este ano, o livro do profeta Daniel. Só que antes de entrarmos, propriamente dito, no livro do profeta Daniel, nós vamos fazer uma introdução ao profetismo em Israel, às origens do profetismo em Israel. Então, o tema deste nosso podcast é como nasceram os profetas em Israel. Você sabe? Você já ouviu falar algo a respeito? Mas antes de falarmos de Israel, nós poderíamos nos fazer uma pergunta. Quando você ouve a palavra profeta, o que vem à sua cabeça? Talvez alguém que prevê o futuro, não é verdade? Mas na Bíblia não é isso. Não é só isso. O profeta é alguém que fala em nome de Deus. Ele não é um adivinho, mas um mensageiro. O hebraico chama isso de Navim, que quer dizer justamente aquele que anuncia. Então, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Vamos dar uma lida e vamos ouvir o que diz o livro de Deuteronômio. Está escrito assim: suscitarei para eles um profeta, porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, o profeta é a boca de Deus para o povo. Esse texto aqui já nos mostra justamente que o profeta, ele empresta, podemos assim dizer, a sua boca para que Deus possa falar. Mas como tudo isso começou? Talvez nós poderíamos estar nos perguntando, como foi que isso começou? No tempo de Abraão, de Isaac e Jacó, ainda não existiam profetas como os conhecemos depois. Foi só muito tempo depois, já com Moisés, que essa missão começou a tomar forma. E olha só um detalhe interessante. As primeiras notícias de profetas não vieram de Israel, mas de povos vizinhos. A Bíblia conta no livro dos Números, então abra sua Bíblia, no livro dos Números, capítulo 24, versículo 2. O livro dos Números conta a história de Balaão, que foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas em vez de maldição, ele acabou proclamando bênçãos. O texto diz assim: Balaão ergueu os olhos, viu Israel acampado por tribos, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Então, até fora de Israel, Deus já mostrava que podia usar pessoas para falar em seu nome. Então, olha que interessante. Outro passo importante foram os grupos de profetas em Israel. Eles faziam parte de comunidades que se reuniam para cantar, tocar instrumentos e entrar em transe. Isso mesmo, entrar em transe. A Bíblia relata isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Abra também a sua Bíblia. Vamos lá o que diz 1 Samuel 10, versículo 6. O Espírito do Senhor virá sobre ti, entrarás em transe com eles e te transformarás em outro homem. Eram experiências muito emocionantes que chamavam a atenção de todo o povo. No entanto, junto com esses profetas, também surgiram os falsos profetas, como os de Baal. Você lembra da cena do Monte Carmelo, que está no livro do Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18,
Os 450 profetas de Baal que gritavam, dançavam e até se cortavam com espadas pedindo a resposta de seu Deus. O texto de 1 Reis 18, 28, diz assim: eles clamavam em alta voz e se retalhavam até escorrer sangue. Enquanto isso, o profeta Elias orou de maneira simples e o fogo do Senhor desceu sobre o altar. Aos poucos, é importante lembrarmos que aos poucos Deus foi purificando tudo isso. Daqueles grupos emocionados, ele fez surgir profetas verdadeiros, com mensagens fortes e claras. É entre os séculos 10 e 9 a.C. que aparecem nomes como Natã, como Samuel, Elias, Eliseu. Você conhece esses profetas? Você já ouviu falar desses profetas? E aqui está a grande diferença. Eles não falavam só com emoção, mas traziam conteúdos profundos. Natã, por exemplo, se lembra? Natã teve a coragem de denunciar o rei Davi pelo pecado contra Urias. Está lá em 2 Samuel 12. Elias enfrentou os falsos profetas de Baal. Eliseu orientou reis em tempos de guerra. Então, esses homens não eram apenas vozes agitadas, mas verdadeiros porta-vozes de Deus. Eles denunciavam a injustiça, pediam fidelidade, chamavam o povo à conversão e apontavam para a esperança. Por isso, podemos dizer que o profetismo em Israel nasce em diálogo com outras culturas, mas foi sendo purificado por Deus. Primeiro vieram os adivinhos, depois os grupos em transe e, por fim, os grandes profetas que marcaram a história. E a lição que fica para nós hoje é esta: o profeta não é alguém que fala do futuro. O profeta é quem anuncia a vontade de Deus para o presente. É quem chama o povo à vida, à justiça e à paz. E aqui nós terminamos este episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Te esperamos no próximo episódio, na próxima quarta-feira, para continuarmos essa nossa jornada conhecendo o profetismo em Israel. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.